Muito boa noite, senhoras e senhores! Nesta semana em que o Gazeta Esportiva completa 35 anos. Pois é, olha que maravilha! E a gente ganhou essa casa nova de presente para te receber todos os dias com muito carinho. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que prazer ter a sua companhia nesse momento tão especial para todos nós. Eu aproveito aqui para agradecer aos diversos setores da Fundação Casper Libero que tanto trabalharam, que tanto se empenharam, né? Fomos incansáveis, inclusive nosso departamento, para realizar esse sonho de construir essa casa. Essa casinha tem vários pedreiros aqui, são vários tijolinhos. Muito obrigada a todos. A gente não vai falar o nome de todos os departamentos, senão iremos até às 10h30 da noite. Mas eu estou muito feliz e quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso novo ambiente, da nossa nova casa. E quem está comigo nesse dia tão especial é a dupla da quinta série! Que alegria! Alex Miller e Alexandre Silvestre! Beleza? Muito bom, muito bom. Também gostaram? Poxa, já sabe onde está tudo, Michele? Eu tô portal, telão, onde colocar o pé. Mas que ficou lindo, ficou, hein? Ficou lindo, ó. Mas assim, é casa nova, né? Então a xícara ainda vai chegar, a gente ainda tá comprando a louça, sabe como é que é, Tem uns né? retoquezinhos pra fazer, mas o conteúdo continua basicamente o mesmo. Conteúdo formidável, como sempre, com muita qualidade. E aos pouquinhos você vai conhecendo cada cantinho da nossa nova casinha, mas eu aproveito para adiantar que a gente tem o nosso tradicional telão de um lado e um novíssimo portal do outro lado. Pois é. E depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. E hoje não tem nem intervalo. A gente vai seguir direto com as notícias do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, da Seleção Brasileira. Ah, você aí já tá sabendo que vai ter clássico entre o Timão e o Verdão na Copa do Brasil? O bicho vai pegar! Vai ferver! O destino! Meu povo do céu! E Mas a decisão é no Allianz Parque, hein? Mas a gente vai falar disso mais tarde. A gente vai falar disso mais tarde. Tá animadinho, uns e outros Chico aqui. Lang deu uma tremida na redação. Ah, para. Eu gostei. Bom, aliás, amanhã eu acho que Chico Lang vem pra nossa casa nova. Olha que legal. De Bom, volta. antes de seguir com o programa, eu quero mandar claro, a gente continua com os parabéns. E hoje tem aniversariante do dia, parabéns mais do que especial pro nosso comentarista tetracampeão, Paulo Sérgio. Aê, na cidade. Muitas felicidades pra você. Deus te abençoe sempre. É muito bom ter você fazendo parte do nosso time, né? Porque Que o Paulo lindão, é aquele hein? cara que agrega. O Paulo é muito legal, cara. Maravilhoso. Eu que detestava o Paulo na época que eu era só torcedor, agora eu amo o Paulo como amigo. Que legal, cara. Bom, Carlo Ancelotti começa hoje os treinos à frente da Seleção Brasileira. E as atividades são aqui em São Paulo, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O Thiago Salazar acompanhou tudo o que aconteceu lá. Boa noite, Salazar. Seja bem-vindo aqui à nova casa do Gazeta Esportiva. O que foi possível ver por aí? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Cenário novo, né? Um prazer a gente estar inaugurando esse novo cenário da Gazeta, que ficou muito bonito e tinha que ficar, né, Michele? Depois de tantos testes, tantos pilotos que a gente gravou, não tinha como ficar ruim. Mi, eu estou aqui no centro da sala de entrevistas coletivas do CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians. Amanhã teremos 2 jogadores, 2 entrevistados aqui de manhã, conversando com a imprensa. Hoje não tivemos entrevistados, mas tivemos um treino aí, vocês podem conferir nas imagens. O Carlo Ancelotti foi convencido a permitir 15 minutos de imagem da imprensa. Então, acompanhando os 15 minutos ali cravado. Por que convencido? Porque lá na Europa isso não é tão comum. Tiveram que literalmente explicar para ele que existe uma cultura aqui de repente liberar 15 minutinhos só do aquecimento. Ele falou, tudo bem, estou chegando agora, compreendeu. Flagramos ali uma pipa caindo no meio do treino, provavelmente, acho que é a primeira vez que o Carlo Ancelotti estava ali comandando um treino, uma pipa interrompeu o treinamento. Mas enfim, o que a gente teve de novidades? Olha só, os jogadores que jogaram a final da Champions League agora, entre Inter de Milão e PSG, se apresentaram só no período
período aqui da tarde, não treinaram. Estou falando do Marquinho, do Carlos Augusto, do Beraldo. Os jogadores que atuaram ontem pelos seus respectivos times, o Estevão, por exemplo, os jogadores do Flamengo também não vieram a campo, ficaram só na academia. Por causa disso, o Carlo Ancelotti chamou 5 jogadores da base do Corinthians para compor aqui, fazer número aqui no treinamento, que a gente, como eu disse, não pôde acompanhar na íntegra, acompanhamos apenas o aquecimento. Amanhã treina aqui, né? O pessoal vai dar uma entrevista, treina aqui no CT Joaquim Grava e viaja para Guayaquil, porque é lá que o Brasil vai treinar na quarta e na quinta-feira encarar o Equador na estreia do Ancelotti à frente da seleção brasileira. Sexta-feira volta aqui para o CT Joaquim Grava e aí fica aqui trabalhando, treinando até o jogo do dia 10 de junho, quando o Brasil vai encarar na Neoquímica Arena o Paraguai, e aí teremos então a estreia do técnico italiano à frente do Brasil aqui em solo canarinho, Michele. Então é isso. Primeiras impressões, Ancelotti pela primeira vez de perto no campo, também teve uma conversa no hotel antes de vir para cá. Eles estão hospedados num hotel aqui na região de Guarulhos, pertinho do aeroporto, pertinho do CT do Corinthians. Lá teve um bate-papo com os jogadores, abraços e tudo mais, aquele primeiro encontro. Estamos sentindo aqui os primeiros momentos de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Por enquanto, tudo na paz. Que legal, Salazar, muito bacana. Poxa, e ele foi simpático, né? De deixar, porque já que se não existe essa cultura de filmar o treino lá na Europa, pelo menos ele foi simpático e deixou aí o Salazar e os demais colegas jornalistas filmarem, né? Compreendeu que aqui é diferente, né? Ao contrário de outros técnicos que vêm para cá e não compreendem e querem implementar aquilo que eles trazem de lá, o Ancelotti foi mais condescendente, né? Ele permitiu. Até porque também acho que não era um trabalho que ele iria entregar alguma coisa para os adversários, é só uma primeira movimentação, enfim. Então, eu acho que é por aí. Acho que no momento em que a coisa apertar, na hora que ele tiver que realmente fazer os treinamentos, ele não vai permitir que as coisas sejam filmadas, né? Imagino eu. E aí, deu para ver alguma coisa diferente nesse treino? Não, né? Não, o importante é que ele está se adaptando à nossa cultura, né? Eu acho isso bem bacana. Que nem o Memphis Depay foi na quebrada, foi comer o dogão, ele já teve contato, então, o Ancelotti com a pipa, né? Porque nos arredores do CT do Corinthians existem muitas pessoas, crianças, até marmanjos que ficam empinando. Foi no CT do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Então já teve contato com a pipa, com parte da culinária brasileira, visitou Cristo Redentor, foi no Museu da CBF, foi no Engenhão, foi na Neoquímica Arena, ganhou a camisa do Corinthians, foi aplaudido pela fiel torcida, eu estava lá, a torcida aplaudiu em peso o Ancelotti. Eu estou nessa expectativa, porque técnico escolhemos o melhor. Né, que existe no planeta. Talvez empatado, aí vai um pouquinho da opinião de cada um, em relação ao Guardiola. Os dois maiores para mim na atualidade, e escolhemos um ótimo técnico. O problema da seleção brasileira continua sendo o pé de obra, porque temos alguns bons jogadores, talvez um pouquinho melhor que o Vini Júnior, e uma grande maioria mediana. Muito bom. Eu quero saber daqui a pouco se ele é casado. Vou dar um Google, porque depois de um tempo a mulher começa a falar: você não vai voltar para casa? Ou ela tem que vir para cá, ou ele vai para lá. Eu quero saber. É que tá caro o aluguel em São Paulo, né? No Rio de Janeiro. Nossa. Olha, o Corinthians parece ter sentido em campo as consequências da crise política e só empatou ontem com vitória na Neoquímica Arena. Vamos conferir como é que foi. Em meio a uma guerra política como talvez nunca antes vista no Parque São Jorge, com 2 presidentes do clube, o afastado e o interino, se julgando aptos a exercer a função. Portanto... Isso você que está falando. Né? Não, é a doutora Ângela que está falando, é uma decisão tomada pela presidente do Conselho. O Corinthians, que acima de tudo é um time de futebol gigante, que nasceu do povo e que tem uma legião de dezenas de milhões de fãs apaixonados, recebeu o Vitória da Bahia domingo à noite em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Visita nobre na Neoquímica foi a do novo treinador da seleção brasileira, Carlos Ancelotti. Ganhou de presente, das mãos do presidente interino, Osmar Stabile, uma camisa do Coringão. Muito obrigado. O italiano recebeu também os aplausos da fiel torcida ao ser anunciado no telão do estádio.
Já o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, demitido recentemente da CBF, escalou o Corinthians com uma baixa de última hora. André Carrilho, lesionado na coxa. Inteiraço, no primeiro minuto de jogo, Thales Magno recebeu de Memphis Depay e caiu pedindo pênalti. O juizão mandou seguir. Aos 19, Memphis aproveitou a sobra, encheu o pé e nocauteou o corajoso goleiro Arcanjo. O Vitória aproveitou a vacilada de Mateuzinho, mas no cruzamento, Kaká afastou o perigo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Thales Magno furou na pequena área. Na sequência, foi a vez do Thales passar a bola. Nenhum pé a empurrou para dentro. Para a segunda etapa, o Corinthians contou com o reforço de Rodrigo Garro. O camisa 8, inteligente, chegou chegando, criando pelo meio. De média distância, a canhotinha do Breno Billon passou raspando. Cara a cara, a direitinha do Thales Magno acertou a trave. Se a do Martínez tivesse entrado, seria um golaço. E como é bom ter um goleiro confiável quando o time mais precisa. Vale também para a seleção, né, Ancelotti? Por essa e por outras, ele foi convocado. Hugo Souza. Garro meteu no poste. O Arcanjo relou nela, hein? Hugo Souza nessa aí tomou um belo de um susto. Romero deu troco e chutou na rede, pelo lado de fora. Acréscimos de 6 minutos. Último suspiro alvinegro. Quase pênalti. De falta, Garro carimbou a barreira. 0-0 placar final para o protesto de mais de 44 mil corintianos presentes. Revoltados com tudo. Time que não vai e dirigentes apegados ao poder. Para que a gente consiga, dentro do centro de treinamento, para que a parte política do Corinthians ela fique no Parque São Jorge e todos nós do centro de treinamento possamos ter essa tranquilidade de fazer o melhor pelo Corinthians. Pois é, e o que vocês acharam do jogo, desse resultado do Corinthians, né? Pode começar, Alex. Situação também assim, muito turbulenta na parte política, né, gente? Pois é, até a gente vai ouvir o Garro depois, né? Mas realmente foi um jogo em que o Corinthians, naturalmente, teve mais chance de ganhar do que o Vitória ao longo do jogo, mas não consegue mostrar a qualidade, não consegue mostrar um futebol que convença. Foi mais na base da intensidade, do vamos ver o que acontece, bola pra frente, criou algumas possibilidades de gol. A entrada do Garro é nítido que melhora o time, é óbvio que isso acontece quando entra um cara de qualidade na equipe. O Corinthians criou mais oportunidades, mas a incompetência ofensiva fez com que o Corinthians não vencesse o jogo, dando até espaço e possibilidades para o Vitória contra-atacar em algumas oportunidades e quase ganhar. Então o Vitória quase venceu o jogo dentro da Neoquímica Arena, o que seria uma vergonha maior ainda, porque o Vitória é um time muito fraco. Você já pensou? Deve ser, sim, eu acho que é um dos grandes candidatos também ao rebaixamento, o Vitória. Hugo Souza fez um milagre no segundo tempo, Por mas isso, as principais chances foram do foram Corinthians. 2 bolas na trave. 2 bolas na trave. Só que abriu uma retaguarda lá no segundo tempo, principalmente. Exatamente. Então o Corinthians precisa melhorar muito, precisa melhorar demais. E uma das coisas que o Garro falou depois do jogo, que me chamou a atenção também, foi que ele não quer estar aqui para brigar contra o rebaixamento, ele está aqui para, enfim, para jogar pelo Corinthians. Para buscar coisas grandes. Para buscar coisas grandes, e o Corinthians só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Então, se não melhorar muito, o Corinthians vai ficar patinando de novo. Não é toda vez que acontece o que aconteceu no ano passado. Né? A gente não tem que esperar que vai ter uma arrancada de 10 vitórias seguidas e chegar a Libertadores. Não é sempre que acontece isso. É algo raro no futebol. E o Corinthians não tem time para isso, não. Será que o Carlo Ancelotti, quando entrou na Neoquímica, viu os times em campo, pensou, pô, o Corinthians, ok, o Corinthians eu conheço time grande do Brasil, mas esse outro aí é o Milan, parece o Milan. Camisa igualzinha. Conhece muito bem. Né? Realmente o uniforme é muito parecido. Agora, é incrível como, na ausência do Garro, que ainda foi preservado em relação aos 90 minutos ou aos 100 e tantos minutos, que o futebol hoje vai quase a 2 horas de jogo com esses acréscimos,
não tenha um substituto. Quer dizer, tem, né? Eu tô sendo irônico. O Coronado. Tem o Coronado, que não é custa usado? uma bala. E é um jogador técnico. Aí não joga o Garro e o Coronado começa no banco também. Aí o Dorival tem que colocar um monte de volante no time, sabe? Bom, Silver, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma declaração muito importante do Rodrigo Garro, mas daqui a pouquinho. Muito bem. Agora, o Silvestre conversou ontem e eu assisti ao vivo no Mesa Redonda, você com o Rodrigo Garro, Silvestre, lá na Neoquímica Arena. Dá uma olhadinha no que o Garro falou sobre a crise política do clube. Eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha não? O trabalho de nós. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está bem, está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política. Acho que não tem que ver com isso. Atrapalha como, então? Atrapalha. Acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece. Não? Também não quero saber o que acontece de minha parte. Só estou aqui para jogar futebol, para que o Corinthians seja melhor que ontem. E para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? Em um time assim como o Corinthians, o mais importante sempre vai ser Corinthians. O que vocês acharam da declaração? Em primeiro lugar, ele responde com sinceridade, Muito. Mas ao mesmo tempo ele não diz o motivo. Então eu vou dizer por ele, porque é meio óbvio. Claro que a situação do colaborador, digamos assim, que é o jogador de futebol em relação ao clube, é uma situação difícil, porque se tem uma crise institucional no topo da pirâmide da firma, quem está embaixo fica inseguro. Acho isso natural em qualquer ambiente de trabalho. E não é diferente num clube de futebol. Agora, pelo menos ele reconheceu que bate sim, que isso interfere no rendimento dos jogadores, no dia a dia. O cara não sabe se vai receber direito, né? se vai trocar o chefe, o presidente. Claro. Então, instabiliza o ambiente. Exatamente. Ou desestabiliza o ambiente, né? Sem dúvida. Sem Olha dúvida. isso, tudo que aconteceu. E a sinceridade do Garro é muito legal, né? É difícil a gente ver jogadores, personagens do futebol hoje em dia dando entrevista e respondendo aquilo que pensa de verdade, né? Normalmente as pessoas procuram dar aquela passada de pano, aquela maquiada na situação, mas o Garro não, ele falou mesmo o que ele achava. E o Garro é muito importante para o Corinthians. O Corinthians não pode se dar o luxo e o direito de perder o Garro, tem que fazer de tudo para mantê-lo. O Garro para o Corinthians, o Garro está para o Corinthians, assim como o Neymar está para o Santos, dentro de campo. Mas eu acho que o Garro faz mais, não faz, não? Não, em termos de importância. Se o Neymar não joga no Santos, você viu, os jogos que o Neymar atuou pelo Santos, o Santos joga diferente, naturalmente. Mesmo que o Neymar não... Assim, o Neymar é outra coisa, ele dá um ponto ali pro causa time. uma preocupação no adversário. Para começo de conversa, o adversário já fica, pô, tem o cara lá que pode fazer e o Garro a mesma coisa no Corinthians. Bom, eu vou aqui para um cantinho novo da nossa casa. Portal? Ah, eu vou. Portal. Eu tava fazendo um suspense aqui, mas olha só que legal. Hoje a gente estreia o nosso portal. Que legal, hein? Né? Olha aqui, o diretor fala telinha, eu falo portal. E a gente vai fazer contato direto com Marina Buffon, lá em Bragança Paulista. Boa noite, Má. Hoje tem jogo do Brasil por aí? Vai se teletransportar. Olá, Michele. Boa noite a você, a todos que nos acompanham nesse cenário maravilhoso do Gazeta Esportiva e direto dos estúdios da TV Gazeta. Tá muito lindo e sim, eu estou aqui em Bragança Paulista, no estádio municipal, onde daqui a pouquinho às 8 da noite vai rolar Brasil e Japão. Segundo duelo, segundo amistoso de uma série de 2 mesmo, né? Entre as duas seleções. E o Brasil tá fazendo esses amistosos para se preparar para a Copa América. Ricardo Braga e Rafael Leão estão aqui comigo hoje. Vou pedir para o Braguinha mostrar para vocês um pouquinho aqui do estádio municipal, onde daqui a pouquinho vão começar os aquecimentos e tudo mais das duas seleções. É o estádio que o Bragantino está mandando os jogos, enquanto o Nabizão está passando por reforma, né, gente? A gente vê o gramado aí todo bonitão. Tem também aqui, o estádio passou por muita reforma para conseguir receber esses jogos do Red Bull Bragantino. E hoje a seleção feminina, que levou na sexta-feira mais de 33 mil pessoas lá para a Neoquímica Arena,
também vai trazer um grande público aqui no Estádio Municipal de Bragança Paulista. Na sexta-feira, o Brasil venceu por 3-1, viu, gente? Foram 2 gols da jovem promessa Dudinha, do São Paulo, e um gol da Caroline. Podia ter sido mais, porque a Caroline perdeu um pênalti no início ali do jogo, mas a Lorena também pegou um pênalti que não foi convertido pelas japonesas. A Marta entrou no segundo tempo, jogou ali 20, 25 minutos, arriscou de fora da área, quase fez um gol, passou bem perto aí do gol da goleira japonesa. Mas enfim, como eu disse para vocês, esses jogos estão servindo de preparação para a Copa América, que vai acontecer entre julho e agosto lá no Equador. E ainda, fechando toda essa preparação, tem mais um jogo, mas é fora do Brasil, vai ser lá na França contra a seleção francesa. E aí sim, o Brasil estará preparado para a Copa América. A gente fica na torcida para a Marta também entrar em campo aqui hoje, mas mais do que isso, para a seleção repetir a boa atuação que teve lá na sexta-feira, que estava muito mais frio, viu, Michele, do que está aqui em Bragança hoje. Está mais ou menos de uns 18 graus aqui hoje. Se você estiver vindo para cá, viu, telespectador, traz a blusa, mas está mais tranquilo que sexta-feira. É isso aí, valeu, Má, por todas as dicas, por todas as informações. E a seleção feminina, então, tá jogando, tem que se preparar para a Copa, né? O Japão... Não é no ano que vem, é no outro, O Japão, né? tem mais tradição que o Brasil no futebol feminino. É um time forte, então ganhou um amistoso. Tomara que repita a dose logo mais. O Santos continua em situação complicada no Brasileirão. Ontem o Peixe teve a chance de vencer o Botafogo, mas perdeu. E ainda teve o Neymar expulso. Põe na conta e põe na tela. Se tem jogo do Santos, tem todos os olhares voltados para ele. E para a partida diante do Botafogo na Vila Belmiro, o ídolo da nação santista Neymar Júnior foi titular e bastante exaltado, bastante celebrado no anúncio oficial da escalação. Neymar Júnior tem que renovar ou não? Meu Deus do céu, cara. Pergunta pro cachorro se ele quer osso. Pergunta pra nós se nós quer cerveja. Com certeza, é o que ele quer e é o que a torcida espera, né? E nós precisamos. E é o que a gente precisa, né, do Neymar. Sem o Neymar, hoje o Santos tá ferrado. Eu acho que tem que renovar, por causa que ele ainda não entregou o que a torcida espera, entendeu? Ele é muito ídolo e a gente espera disso, a gente só espera isso dele. Com o Neymar em campo, o Santos jogando de uniforme azul começou o jogo contra o Botafogo na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o craque da camisa 10 fez de tudo para ajudar o Peixe a sair na frente do placar. Aos 24 minutinhos de bola rolando, o Ney chamou a responsa na jogada individual e quase fez um golaço na Vila Belmiro. Já no segundo tempo foi a vez do Neymar iniciar o lance que por muito pouco mesmo não resultou em gol. O Barreal tentou achar o Guilherme, só que o David Ricardo tirou em cima da linha e evitou o gol santista. Gol que, aliás, até chegou a sair com o próprio Neymar, mas que foi invalidado por ter sido marcado com a mão pelo camisa 10. Como já tinha recebido um cartão no jogo, o craque foi expulso de campo depois do segundo amarelo e pode ter feito nesse domingo a última partida com a camisa do Santos antes do fim do contrato dele, no dia 30 de junho. Expulsão atrapalha, qualquer expulsão de qualquer atleta atrapalha, ainda mais do Ney, que vinha jogando, né, fazendo um jogo grande. O Ney se preparou muito para esse jogo, mesmo com as condições adversas de uma torção que ele teve no último treinamento, no penúltimo treinamento, né? Não no último. Para piorar ainda mais as coisas para os santistas, o Arthur tentou cruzar e acabou fazendo o gol da vitória do Botafogo por 1-0, resultado que deixa o Santos na zona do rebaixamento. O que vocês acharam do jogo do Peixe? Posso te fazer uma pergunta, Alex? Pode. Eu tô com uma dúvida aqui, porque assim, a regra diz que o cara não pode botar a mão na bola, ainda mais com o VAR, toma cartão amarelo, o Neymar não pensou, foi no instinto, colocou a mão, tomou o segundo amarelo porque eu já tinha. Vamos supor que o Neymar fez no instinto o toque de mão, mas na hora, antes de qualquer definição da arbitragem, ele, eu botei a mão na bola, fui eu, anula, tal. Teria que dar o cartão mesmo assim? Eu fiquei com essa dúvida. Não, tem que dar.
Mesmo que ele fizesse o fair play? Mesmo porque o ato em si já é a infração à regra que pede a apresentação do cartão amarelo. Então não tem jeito. Pior ainda é ele falar que não deveria ter sido expulso, que foi pênalti primeiro, não foi pênalti primeiro. Ele falou, ele fez a meia-culpa, né? Um lance lá. Ele pediu desculpa, mas falou que o cartão amarelo que ele recebeu primeiro foi errado, sendo que não foi. Ele deu um pontapé por trás do jogador do Botafogo e mereceu o amarelo. Mas independentemente se foi justo ou não, digamos que o primeiro amarelo tenha sido injusto. Ali ele já sabia que tinha um cartão amarelo. Sim. Então ele não poderia ter posto a mão na bola, ainda mais no tempo do VAR, na era do VAR. Foi burrice do Neymar, ou vontade de não jogar o próximo jogo. Né? Mas ele nem tentou reverter, porque se ele tivesse rapidez de raciocínio, que ele tem pra jogar bola, mas nessa situação ele podia, coloquei a mão na bola, perdão. Mas não tem jeito, não tem jeito. Mas você tá dizendo que não tem conversa? Não tem conversa, não tem jeito. E o Palmeiras? Palmeiras perdeu ontem pro Cruzeiro e deixou escapar a liderança do Brasileirão no último compromisso antes do Mundial de Clubes. Pode rodar. Escanteio pro Cruzeiro pela direita e gol do Caio Jorge. Jeito estranho de abrir a história do jogo, né? Mas foi assim que o Cabuloso recebeu o Verdão no Mineirão. Pera que olha o Caio Jorge de novo aparecendo na área para fazer o segundo, que é atropelo da equipe celeste. Ufa, acho que agora dá pra eu respirar, pra eu me acalmar aqui e contar que no confronto do melhor mandante contra o melhor visitante do Brasileirão, o Cruzeiro resolveu toda a parada em menos de 5 minutos e ainda criou chances pra ampliar, veja só você. Já o Verdão tentou reagir com o Piquerez de fora da área, com o Vitor Roque de cabeça e com o Emi Martínez. O estrago só diminuiu aos 42 do segundo tempo com o menino Alan, mas aí já estava tarde e o jogo já estava praticamente decidido. Fim de papo, Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Olha, tirando os primeiros 15 minutos, eu acho que o jogo foi equilibrado. Nas mesmas oportunidades que o adversário fez golo no primeiro canto, que fez golo, e no primeiro livre lateral fez golo, e nós tivemos as mesmas. Primeira parte, uma nos pés do Micael, de escanteio também, e na segunda parte, uma na cabeça do Roque. Portanto, a eficácia neste tipo de situações, até porque nós tivemos 14 escanteios contra 5 do nosso adversário, isso demonstra muito o volume. Isto demonstra 14 contra 5, demonstra que nós conseguimos lá chegar, mas não jogámos sozinhos. O Cruzeiro conseguiu, como te disse, bloquear muito bem, defendeu-se muito bem. Eu tenho uma opinião diferente, os números demonstram, não só no número de remates que foi superior ao nosso adversário, mas, como te disse, acho que foram eficazes. Quantas vezes tínhamos perdido fora? Eu vou-te dizer, a primeira. Agora eu vou pro portal. Você vai passar pelo portal? Não. Ainda não. Ainda não. Não vou passar pelo portal, não vem com essa brincadeira. Igual na Caverna do Dragão, né? O mestre dos magos não deixava passar. Eu nunca assisti o último episódio desse programa. Foi triste, né? O diretor falou que não existe o último episódio da Caverna do Dragão, que é uma lenda. Ai, nossa, essa lenda me deixou com ter pesadelo. Bom, seguinte, a derrota do Palmeiras teve mais uma polêmica envolvendo o técnico Abel Ferreira. O José Paes é quem vai contar pra gente o que aconteceu, né, Zé? O que foi? Boa noite. Fala, Mi! Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Tá bonitão esse cenário, hein? Tô feliz, tô aqui no portal, bonito esse portal, gostei bastante, parabéns aí pros envolvidos. Bem legal ficou esse cenário. Você me perguntou aí em relação ao professor Abel Ferreira, né? Mais uma polêmica lá no Mineirão. O Abel Ferreira, quando tava ali indo pro balneário, segundo ele, o vestiário no Português aqui do Brasil, deu uma trombada ali num cinegrafista que estava gravando a partida lá no Mineirão. Não é a primeira vez que isso acontece com o Abel Ferreira, já deu uma trombada lá no Allianz Parque também, e aí, claro, ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Vamos ver o que disse então Abel Ferreira depois da derrota do Palmeiras para o Cruzeiro lá no Mineirão. Trombada no Cinegra, roda aí. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo,
onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Tá bem, então, Abel Ferreira falou aqui no Gazeta Esportiva, então é isso, tem que sair da frente do homem, não pode ficar ali, viu, a rapaziada aí, os cameramen, os cinegrafistas não podem ficar na frente do professor Abel Ferreira. Palmeiras perdeu, então, aí depois de muitos jogos fora de casa, perdeu para o Cruzeiro, a gente tem até uma tela aí, porque o Palmeiras tem tido um desempenho ruim contra times do G6 do Campeonato Brasileiro, já foi assim no ano passado, e esse desempenho ruim, inclusive, prejudicou o Palmeiras na briga pelo título, e esse ano está sendo assim também, inclusive, desde que o professor Abel Ferreira estreou pelo Palmeiras lá em 2021, esse desempenho é de 28% contra times do G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aí na tela para vocês acompanharem. No ano passado, em 10 partidas, o Palmeiras só teve uma vitória contra equipes do G6, foi contra o São Paulo, 5 empates, 4 derrotas, um aproveitamento aí de pouco mais de 26%. Esse ano, 2025, rolando aí, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já fez 4 jogos contra equipes do G6, ganhou 1 do Red Bull Bragantino e perdeu outros 3, perdeu para o Bahia, perdeu para o Cruzeiro e perdeu pro Flamengo. Então a situação está complicada aí quando o Palmeiras pega times que estão lutando lá em cima, na parte de cima da tabela, assim como ele, Palmeiras. Vamos ver como que o Verdão volta no Campeonato Brasileiro depois da disputa do Super Mundial. Uma última rapidinho, viu, Michele, se você me permite, aí o STJD denunciou aí o Dudu por atos misóginos em relação à presidente Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Que procó danado quando o Dudu saiu, foi lá pro Cruzeiro, post daqui, resposta dali, a Leila dizendo que ele saiu pela porta dos fundos do Palmeiras, ele não gostou, foi para as redes sociais, xingou supostamente a presidente do Palmeiras, e agora o STJD denunciando o atacante do Atlético Mineiro, pode pegar aí até 10 jogos de gancho. Tá certo, Michele? Gostei do portal, hein? Devolvo para você, beijo grande para todo mundo e tchau! Beijo pra você, José Paes. Obrigada por todas as informações. É tanta coisa pra comentar aqui, mas eu achei que o Abel Ferreira foi deselegante. Foi. Tem que sair da frente dele. O cara tá trabalhando lá, ué. Foi um jogo de corpo. Foi uma ombradinha, um jogo de corpo. Sai da minha frente. Foi um jogo de corpo. Foi folgado, foi deselegante. Abel, você também não respeita a área técnica, meu querido. Para mim, você é o melhor técnico que apareceu no futebol brasileiro e sul-americano nos últimos tempos. Já tomou celular da mão de repórter. Em zona de imprensa, sim. Eu falei pro Abel, quando você tomou o celular lá, você errou, Abel. Porque, em primeiro lugar, não quer ser flagrado, não quer câmera, não faça sucesso, não seja uma pessoa pública. Ainda mais no futebol. Nesse caso, errou o Abel. Mas também não foi uma agressão. Ele foi bem mal educado. Para mim, um jogo de corpo. Mas o que eu não gostei do Abel foi a arrogância na declaração, dizendo que quem tem que desviar é o cameraman. Não, porque ele estava ali no local de trabalho dele. E mesmo que ele tenha dado um passinho do lado, o câmera também quer o melhor ângulo, não vamos ser tão radical. Ele não estava nem focalizando o Abel naquele momento. O câmera estava segurando a câmera ali, mas no espaço que corresponde a ele estar. O câmera não estava no local indevido. O câmera estava no local em que ele deveria estar. E se o Abel quisesse passar por ele, teria que pedir educadamente com licença que eu quero passar. Não dar uma trombada. Ou ele podia fazer assim, ó. Tipo assim, ó. Dá licença. Isso, com licença, dá licença. Dá licença, ó. Mas assim, dá licença, eu tenho comigo... Eu conheço também, a exemplo do Silvestre, eu conheço bem o comportamento do Abel já. Eu tenho comigo que ele fez isso para
o famoso desviar de foco. Será? É assim... Com certeza. O que as pessoas vão falar na coletiva? Sobre a derrota, sobre a falha no posicionamento da defesa que tomou 2 gols em 4 minutos, ou sobre o encontrão do Abel no cinegrafista? É o que nós estamos fazendo aqui. E o Abel já reconheceu e já falou em podcast e em coletivas que ele usa muito isso a favor dele. É isso. E que ele muitas vezes atua, dou uma de ator. Então deu um esbarrãozinho então, lá coitado no do cinegrafista. E para isso ele não mede nem as consequências e nem se aquilo que ele fez é uma coisa grosseira, estúpida ou não. Ele não tá nem aí. Ele faz pro benefício dele. Então, é isso. O São Paulo amargou a 2ª derrota consecutiva no Brasileirão. Que final de semana! Que final de semana! No sábado, o Tricolor perdeu por 2-1 para o Bahia, lá em Salvador, e caiu para a 13ª colocação do campeonato. Por causa da data FIFA, agora o clube só volta a campo contra o Vasco no dia 12, no Morumbi. O elenco ganhou folga hoje, ganhou folga amanhã também, voltando aos trabalhos na quarta. O time do Zubeldia agora soma 12 pontos em 11 rodadas. Tá feia a situação de São Paulo, hein? No Campeonato Brasileiro tá. Gente, que é isso? Perdeu, bem que o pessoal tava falando que ia perder esse jogo, né? O palpite foi de vitória do Bahia. O São Paulo tá 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. 2 pontos. Nossa, é que tem muito time ruim, né? E o São Paulo não está num bom momento, mas também não tem time para cair, né? Acho que não é a situação que a gente nesse momento tem que bater, embora seja incômodo ver o time muito mais perto da zona da degola do que de uma posição mais de destaque, de lutar por algo mais importante. Mas é a realidade do São Paulo. Não tem dinheiro, não tem um grande elenco. Os principais jogadores machucados. Os principais jogadores machucados, tem um técnico que fica mais fora do que dentro, né, que toda hora está suspenso. Enfim, o São Paulo vive problemas, inclusive fora de campo, né? Porque eu acho que no meio de um campeonato, você dá férias para o seu diretor e você viajar para a Europa para ficar não sei quantos dias para ver final de Champions League, no caso o presidente, e o São Paulo fica meio sem comando por aqui, acho que não é legal. Importante para ele, de repente, ver o mercado, ver algum jogador, vai ter essa abertura de mercado aí no meio do ano, vai que sobra alguém pra... Mas assim, só se ele pegar alguém da final da Champions lá. Aí também não, né? Mas assim. Desculpa, o Júlio Casares foi lá, aproveitou a oportunidade para ver o jogo, a final da Champions. Talvez fazer algum relacionamento. Tem direito. Agora, também. quanto ao desempenho ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e no todo não está jogando muito bem, mas nas Copas, principalmente na Libertadores, fez a 2ª melhor campanha da fase de grupos. O problema de você estar ali perto da zona do rebaixamento é que isso pode mexer com a questão mental do time que vai disputar mata-mata de Libertadores na volta das competições. Aí você tem que administrar, quando você poderia, de repente, descansar no Campeonato Brasileiro para entrar com tudo, fisicamente, num jogo de mata-mata de Libertadores, puxa vida, mas a gente não pode largar o brasileiro. Nunca deveria largar, mas se você está correndo o risco de entrar em zona de rebaixamento, você fica com a corda mais no pescoço, você tem menos margem de erro. Muito bem. A Conmebol sorteou hoje os confrontos das 8ª de final da Copa Libertadores. Bora ver como é que ficaram os jogos? Lembra que na sexta-feira a gente falou que ia mostrar para vocês? Então, olha só. O São Paulo pega o Atlético Nacional, enquanto o Botafogo encara a LDU. Já o Libertad pega o River Plate e, fechando esse lado da chave, o Palmeiras joga contra o Universitário. Depois eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo. Do outro lado, o Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield. Tem tradição, não tem, Vélez? O Peñarol duela com o Racing e o Cerro Porteño encara o Estudiantes. E para completar, tem o confronto brasileiro entre Flamengo e Inter, gente. Teve que ter um cruzamento de times brasileiros aí. O que vocês acharam? Esse é um confronto complicado, Flamengo e Inter, né? Para os dois, embora o Inter esteja numa fase ruim nesse momento, né? No próprio Campeonato Brasileiro a gente vê o Inter com 1 ponto a menos que o São Paulo, né? Está com 11 pontos o Internacional, não vive uma boa fase, embora... Para o Inter vai ser complicadíssimo. Então, para o Inter vai ser muito difícil, mas para o Flamengo também não vai ser moleza, né? O Palmeiras, por exemplo, pegou o Universitário do Peru, foi uma bênção, né, para o Palmeiras. Uma baba? Uma baba. O São Paulo pega o Atlético Nacional... que é um pouco mais difícil do que o Universitário. É um pouco mais difícil, mas também dá para passar, dá para chegar em quarta de final de boa. São Paulo, Atlético Nacional, é mais difícil que o Universitário do Palmeiras? É mais difícil. O time colombiano é
é mais bem organizado do que o Universitário do Peru, que é um time fraco. Então quem passa? Ó, São Paulo ou Atlético Nacional passa nesse daí? Acho que São Paulo passa. São Paulo passa? Podemos fazer o cruzamento ou vai jogo a jogo? Não, vamos fazer aqui, ó. São Paulo ou Atlético Nacional? São Paulo. O Botafogo ou a LDU? Botafogo passa. E aí o Palmeiras ou o Universitário? Palmeiras. E o River passa ali também. E o River Plate passa. Pulei o River. Tô indo aqui. O River. O Libertar ou o River? River. Palmeiras ou Universitário? Palmeiras. Fortaleza ou Vélez? Vélez. O Penharol ou Racing? Racing. Olho no Racing. O Racing, pra mim, vai chegar longe nessa Libertadores. Racing. O Racing. Cerro Porteño ou Estudiantes? Estudiantes. E o Estudiantes. Flamengo ou Inter? É o Flamengo, passa. né? Flamengo. Ufa! E a final? Quem que vocês acham que vai ser, hein? Palmeiras? E Flamengo. E Flamengo? De novo? De novo. Eu quero que Você acha seja, que é o Racing? eu quero que seja São Paulo e Racing, mas eu acredito que vai ser Palmeiras e Flamengo. Bom, que será, né? Que vai ser. Vocês estão gostando da nossa nova casinha? Aliás, as nossas redes sociais também mudaram. O nosso Instagram já tá também de carinha nova. Um beijo para toda a nossa equipe de mídias sociais. Vai ter clássico na Copa do Brasil, pessoal. E que clássico! A CBF fez sorteio hoje e a gente vai ver agora como que ficaram os confrontos. Senta! Que vem emoção. Os clubes que aparecem no lado esquerdo da sua tela fazem o primeiro jogo em casa e decidem fora. Vamos lá? Então, olha só. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. O Flamengo pega o Atlético Mineiro. Bahia e Retrô fazem outro duelo, né, das oitavas. Tem ainda Inter e Fluminense. O Cruzeiro encara o CRB. Aí outro confronto vai ser CSA e Vasco. Na sequência, olha só, Corinthians e Palmeiras, meus amigos, o melhor jogo. E a gente fecha com Botafogo e Red Bull Bragantino. Antes de vocês comentarem, agora sim, ufa, o que vocês têm para falar desses confrontos e, claro, do maior jogo do Brasil, na minha opinião? Só uma coisa, que o São Paulo pega o Atlético Paranaense e decide fora de casa, decide em Curitiba. O São Paulo é favorito, né? O Atlético Paranaense vem num momento muito difícil, muito ruim, e o São Paulo, mesmo com as dificuldades, é favorito para passar. E mas tem que fazer uma boa vantagem no jogo de ida, na minha opinião, porque sempre sofre lá na Arena da Baixada. Sem dúvida. Mas é claro que apesar de ser Flamengo e Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense, que são duelos de Série A, o grande destaque desse sorteio foi o derby paulista, né? Palmeiras e Corinthians, numas oitavas de final de Copa do Brasil. Vai pegar fogo esse duelo, hein? Vai pegar fogo. Palmeiras decide em casa, primeiro jogo na Neoquímica Arena. O detalhe é que no futebol as coisas mudam tanto que nós não sabemos como é que os times vão estar daqui a 2 meses, né? Porque esses jogos são final de julho e começo de agosto. E nós estamos ainda no início de junho. Então, até lá, se há 2 semanas o palmeirense estava todo efusivo e agora está meio borocochô porque vem de 2 derrotas seguidas, quanto mais em 2 meses. A gente não sabe o que vai acontecer com o Palmeiras no Mundial, depois na volta, o recomeço no Brasileiro. Então, tem que esperar um pouquinho para a gente projetar esses jogos. Confronto a confronto. Vamos lá. São Paulo, Atlético Paranaense. São Paulo. São Paulo. Mas que ganhe de 2-0 aqui, senão vai ter problema lá. Agora para Flamengo ou Atlético Mineiro? Flamengo? Ou não, o Flamengo vai estar focado na Libertadores para o Atlético? É duro, cara. Não é baba do boi, não, mas acho que o Flamengo passa. A chance do Atlético Mineiro é não entrar na paranoia da história que sempre favoreceu o Flamengo, porque tem uma rivalidade, principalmente do Atlético, que foi muito prejudicado contra o Flamengo ao longo da vida. Mas passa o Flamengo. Passa o Flamengo. Bahia e Retrô? É Bahia. Bahia, vai. Vai acabar o programa. Bahia. Bom, Inter e Fluminense. Inter. Vamos passar o Inter? Fluminense. Fluminense? O Fluminense está muito melhor que o Inter. O Inter está quase rebaixado e o Fluminense está em 5º, 6º. Então, Fluminense, mudei de opinião. O Inter tem mais time. 5º. Cruzeiro ou CRB? Cruzeiro, pronto. Cruzeiro. Confronto entre CSA e Vasco. Vasco. CSA. Eu vou de CSA. O CSA tem um trabalho incrível. Está fazendo um trabalho incrível. Agora que rufem os tambores. Espera aí. Tem Botafogo e Bragantino ainda. Calma, é o último. O último deixa o Palmeiras e Corinthians. Tá bom, vai. Agora, Pachecão. Corinthians e Palmeiras.
Vai passar o Corinthians. É, ida e volta. Vai passar o Corinthians. Assim, é palpite. Né? Final do campeonato, todo mundo achava que ia dar Palmeiras, né? Palmeiras vive um melhor momento nos últimos anos. Mas... A gente sabe que nos clássicos as coisas se nivelam, mas eu acho que o Palmeiras tem um time melhor, vai decidir em casa. Eu acho que o Palmeiras vai estar cansado, vai ter Mundial, vai ter Palmeiras. Libertadores, vai passar o Corinthians. Sentimento de revanche. Mas vai passar o Corinthians. Vai passar o Palmeiras. Vai passar o Corinthians. E aí pintou o campeão. E o último, Red Bull Bragantino ou Botafogo? O Bragantino elimina o Botafogo. Eu vou torcer pro Red Bull. Eu vou no Red Bull Bragantino Meninas também. do Red Bull, John e galera, beijo. Bom, sábado foi dia de título inédito na Liga dos Campeões da Europa. Que show do PSG no duelo com a Inter de Milão. Ó, goleada, hein? Vai, confira. Final da Liga dos Campeões na sua telinha, que já começou com esse passe espetacular do Vitinha pro Doué, que achou o Hakimi livre para abrir o placar. 1-0 PSG. Aos 20 minutos, contra-ataque puxado pela esquerda por Dembélé, inverteu pro Doué, que finalizou, e o desvio no Di Marco foi fatal pro Sommer. 2-0 pro time francês. Agora, no segundo tempo, Vitinha recebeu o passe e serviu ele, mais uma vez, Doué, para estufar a rede, mais um pro Paris. É, pessoal, virou goleada. Dembélé lançou pro Kvaratskhelia em velocidade, ele foi carregando e bateu no cantinho direito do goleirão. Ó, não perca a conta, tá? Mayulu tabelou bonito com o Barcola dentro da área e bateu cruzado para marcar mais um. Ufa, acabou. Final de jogo, Inter 0, PSG campeão inédito da Champions League 5. Muito legal. Vocês gostaram? Passeio, hein, Alex? Gente, e a molecada, eu tava assistindo esse jogo com uma molecada, tipo, de 12 anos, mas a gritaria, a torcida deles, era uma loucura. Eles torcem mais para esses times do que muitas vezes para os times aqui do Brasil. Eu acho que o componente Luiz Henrique, por toda a história com a filha dele, tudo isso tomou conta do emocional das pessoas e a felicidade dele foi transferida para todo mundo que não tinha a ver com o jogo em si, né? Tirando os torcedores da Inter, quem estava só assistindo e curtindo o jogo, ficou muito feliz pela alegria do Luiz Henrique, pela emoção, por tudo que ele carregou ao longo desses anos. Então foi muito legal ver esse massacre do PSG sobre a Inter de Milão. Obrigada, Alex. Muito obrigada, Ale. Pessoal, obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã com Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Obrigado pelo Ale. Adorei. Beijo, tchau.